Henker que vive duas vezes. Capítulo 477. A tartaruga e a lebre, 2. Capítulo 477. A tartaruga e a lebre, 2. Bang. Fu. É definitivamente resistente. Tarnek franziu a testa enquanto olhava para a barreira negra. Ele esperava pelo menos alguns arranhões. Mas a barreira não mostrava sinais de danos. Os ataques dos guardiões que compunham a equipe de perseguição foram em vão e todos balançaram a cabeça. Os membros da equipe Chase eram agentes da Força Policial Especial ou aqueles que viajaram com Tarnek por várias dimensões e espaços como agentes da linha de frente. A barreira à frente deles estava além do que podiam suportar. Na verdade, o lugar inteiro estava além de suas capacidades. Era um mundo cheio de desordem e caos. Uma dimensão externa manchada com os restos do Deus do outro mundo. Os guardiões protegiam o sistema da torre, mas isso também os levou a confiar e depender do sistema, e eles podiam sentir seu poder sendo drenado só por estarem neste lugar. Esta também foi a razão pela qual o Bureau Central parou de perseguir Laplace quando souberam que ele havia entrado no mar demoníaco. Os guardiões não tiveram problemas em lutar de frente com seus inimigos, mas quebrar uma barreira como a que estavam à frente deles era um trabalho terrivelmente difícil e frustrante. O que deveríamos fazer? O porco do Zodíaco Lupe chorou com uma cara de terror. Ele se mexeu e rolou os pés enrolados no chão como uma criança que decepcionou a mãe. Algumas das guardiãs próximas a Lupe olharam para ele com simpatia enquanto seus instintos maternais eram acionadas. Tarnek fez uma expressão exasperada. Lupe foi quem forçou Laplace a entrar neste lugar. Embora ele e Lupe tenham passado mais de 1000 anos juntos como principais guardiões, Laplace nunca se acostumou com as ações infantis de Lupe. Contudo, não era o momento nem o local para apontar falhas. Tarnek praguejou e murmurou baixinho enquanto olhava para a barreira sobre o mundo ilusório de Laplace. Mesmo um cachorro inútil ganha vantagem quando entra em seu território. Laplace retornar à sua terra natal é uma grande dor de cabeça. Desde o início, Tarnek se opôs a permitir que Laplace ingressasse no Bureau Central. Laplace era um ser estrangeiro que tinha origem e objetivo completamente diferentes dos demais. Tarnek argumentou veementemente que Laplace provavelmente tinha alguma agenda oculta. Porém, na época, o Bureau Central acreditava que precisava pesquisar e compreender os mistérios dos seres de outros mundos e, por isso, aceitou Laplace em suas fileiras. No final, Laplace quase destruiu o delicado equilíbrio que o Bureau estabelecera com o mundo celestial. Eles tiveram sorte de Lupe ter notado algo suspeito logo no início. Tarnek estremeceu com as possíveis consequências que poderiam ter acontecido ao Bureau Central de outra forma. Quem queria aceitar Laplace então? Tarnek tentou se lembrar dos acontecimentos daquela época. Sua testa franziu. Foi Ivolk. Não foi também Ivolk quem apresentou Laplace ao Bureau Central? Quando Tarnek estava prestes a pensar mais, os gritos de Lupe interromperam sua linha de pensamento. Tarnek suspirou levemente e se virou. Certo de que Yon-Wu e seus aliados já deviam ter descoberto que os guardiões haviam aparecido na frente da barreira. Ele tinha que pegar Yon-Wu antes que pudesse escapar. Gilles de Reis. Vlad Tepes. Senhor. Ao seu chamado, 2 membros da equipe Chase inclinaram a cabeça. Um deles era um homem carneiro do zodíaco, de aparência estranha e escamosa, com pupilas verticais semelhantes a lagartos, enquanto o outro era um homem de meia idade, com uma túnica preta e um ar sombrio. Em um ponto no passado, esses 2 indivíduos disputaram o trono do rei de sangue da raça vampírica com o Lorde Vampírico, Ershebet Báthory, mas eventualmente perderam na luta pelo poder e foram forçados a entrar no Bureau para sobreviver. Eles tiveram que chupar o dedo e observar do lado de fora durante a queda do Lorde Vampírico, já que tinham que manter sua objetividade como guardiões. Porém, agora que tiveram essa oportunidade, aproveitariam a situação para se vingar. Enquanto os 2 se preparavam para cumprir suas ordens, Tarnek avisou: todos os outros, saiam do caminho. Não se machuquem sem motivo. Tarnek liberou seus poderes suprimidos. Exceto Lupe, todos no Chase Team usaram Blink para se afastar. Seus poderes foram liberados. O Rei Demônio tenta se manifestar em seu corpo. Cuidado, o sistema está detectando anomalias e impondo restrições. Aviso, suas ações violam a lei da causalidade. Tentativa de restringir a lei da causalidade. Embora houvesse diversas mensagens de alerta, Tarnek não estava preocupado. Cluz já havia declarado que assumiria a responsabilidade pela lei da causalidade e, portanto, Tarnek não teve escrúpulos em liberar ao máximo seus poderes. Seu corpo ficou turvo e se dissipou. E um imenso demônio, o mesmo rei demônio que invadiu várias dimensões e mundos no passado, apareceu, dividindo-se através da névoa do mar demoníaco. Cu. O rei demônio rugiu enquanto seus 7 chifres irrompiam como montanhas, seus olhos brilhavam como obsidiana, suas asas de dragão brotavam e os cascos de suas cabras apareciam. O rei demônio Maxwell desceu. A verdade que Tarnek escondeu desde que se tornou guardião foi agora revelada. Maxwell ergueu o punho e atingiu a barreira. Bam! Missão súbita, o conto do fígado da lebre. Descrição. Após intermináveis batalhas, o ex-guardião Laplace tornou-se rei das terras inexploradas. O mar demoníaco. Desde que ganhou razão, ele ficou curioso sobre o mundo. Ele queria saber a razão da sua existência, porque o mundo foi formado, o que constituía os fundamentos do mundo e muitas outras coisas.
Porém, o mundo estava cheio de idiotas e ele não conseguia obter as respostas que procurava. Um dia, Laplace conheceu alguém chamado Tartaruga Agarradora e descobriu que havia outro mundo fora daquele que ele conhecia. Ele decidiu deixar sua cidade natal pela primeira vez e se aventurar neste novo mundo, e chegou à torre com a Tartaruga Mordedora. Através de seus olhos infantis, Laplace achou o novo mundo da torre infinitamente belo e um lugar com muitas coisas para ver. Foi também o melhor lugar para ele expressar sua natureza lúdica como um coelho do zodíaco e correr o quanto quiser. Ele fugiu de seu guia, a Tartaruga Mordedora, e foi a todos os lugares. Ele se autodenominou Laplace, e mais tarde tornou-se guardião, o que era uma posição muito útil. Às vezes, sua curiosidade inabalável e suas travessuras ultrapassavam os limites e, eventualmente, após um acúmulo de advertências, ele foi destituído de sua posição como guardião e tornou-se uma figura procurada pelo Bureau Central. Laplace escapou por pouco do Bureau Central e voltou para sua cidade natal. Mas para um coelho curioso que já tinha visto e provado a doçura do mundo, o lar era muito chato. Então, ele inventou um truque para retornar ao mundo mais amplo. A pedido deste curioso coelho, você tem a tarefa de fazer uma missão para encontrar a Tartaruga Mordedora, de quem o coelho se separou há muito tempo, e entregar um livro. Depois de concluir a tarefa, o ticket fornecido a você será validado e utilizável. Atualmente, a Tartaruga Mordedora está localizada nas Montanhas dos Três Deuses. Limite de tempo. Condições. Recompensas. 1. Qualificação para visitar as Montanhas dos Três Deuses. 2. Direito de usar o ticket do tutorial. Ion-Woo olhou cuidadosamente para a janela de missão que apareceu diante de seus olhos. Não parece uma armadilha. No entanto, ele ainda tinha algumas reservas, principalmente quando se tratava de 2 detalhes. A primeira foi: não há condições. Isso significava que qualquer um poderia realizar a missão até as Montanhas dos Três Deuses. Em outras palavras, desde que o livro fosse entregue à Tartaruga Mordedora, o ingresso seria validado e utilizável. No entanto, isso também significava que alguém poderia roubar o ingresso e o livro dele, terminar a missão repentina e usar o ingresso. Aos olhos da maioria dos rankers, o tutorial não tinha muito valor. Mas aos olhos dos clãs, era um lugar como nenhum outro. Os clãs estavam sempre sedentos por recrutar novos jogadores e, se conseguissem assumir o controle do tutorial, poderiam monopolizar os novos talentos. Por esta razão, o Bureau Central administrou rigorosamente os ingressos do tutorial para garantir a imparcialidade na competição entre os clãs. Se espalhasse a notícia de que Ion-Woo possuía um ticket de tutorial, um grande número de pessoas salivaria e o perseguiria até o fim do mundo. Nem importaria que ele fosse o Rei das Sombras ou tivesse causado tanta comoção na torre. Muitos grupos estariam à espreita para atacá-lo. Além disso, o Bureau Central nunca o deixaria em paz. Portanto, em vez de perder tempo tentando remover as restrições do ingresso, Ion-Woo entendeu que seria melhor completar a missão rapidamente. Dessa forma, ele também conseguiria escapar das garras do Chase-Team. A falta de condições da busca repentina escondia um objetivo sinistro. A conclusão da busca repentina, não importa o que acontecesse. O segundo detalhe que chamou a atenção foi as Montanhas dos Três Deuses. Ion-Woo realmente sabia sobre esse lugar. É também uma terra inexplorada como a caverna de Yaanek. Assim como a caverna era o corpo de um deus do outro mundo, as Montanhas dos Três Deuses também tinham outra identidade. As regras poderiam ser alteradas para subir a torre mais rapidamente? Qualquer jogador, seja um ranker ou um nativo, teria considerado esta questão a sério. Com a importância das classificações de estágio, coletando conquistas e recompensas ao progredir através dos andares, focando no desenvolvimento constante através do cultivo de habilidades superiores, e a necessidade de possuir confiança em suas habilidades para alcançar a grandeza nos andares superiores, é inevitável que alguns experimente provações pessoais e encontre uma parede. Essas pessoas sempre têm um vago desejo de encontrar novas oportunidades e libertar-se de suas limitações simplesmente subindo na torre. Além disso, há muitos como eu que nunca conseguiram trilhar o caminho para o verdadeiro despertar e transcendência, indo além do 78º andar por causa do alforone. No entanto, isso não significa que não exista um atalho. Muitos jogadores de alto escalão, inclusive eu, encontraram esse atalho com sucesso por meio de uma missão oculta. Muitas das terras inexploradas contêm desvios que podem levá-lo aos andares mais altos. É a prova de que a torre não se destina apenas ao movimento numa direção. No entanto, como essas terras inexploradas são estritamente administradas pelo Bureau Central, a maioria dos jogadores nunca consegue acessá-las. Entre essas terras com desvios, as Montanhas dos Três Deuses possuem uma rota para o 98º andar e o mundo celestial. Um desvio para o 98º andar. Qualquer jogador enlouqueceria só de pensar nisso. Até mesmo deuses e demônios, que queriam escapar do mundo celestial e governar os mundos inferiores, o cobiçavam. No entanto, Alforone sempre manteve um olhar atento sobre o 98º andar e se não estivesse sob a jurisdição do Bureau Central, Alforone provavelmente já teria fechado o andar há muito tempo. Vimalacitra olha para sua busca oculta com um olhar interessado. Cernunnos mergulhou em pensamentos profundos. Agares está visivelmente animado. Thor comemora em voz alta. Ele recomenda que você viaje rapidamente para as Montanhas dos Três Deuses. O Rei Macaco diz a você.
A maioria dos deuses está expressando interesse. A maioria dos demônios não consegue controlar sua excitação. Os deuses e demônios que abriram canais com Yon-Woo conversavam ansiosamente entre si. O mar demoníaco já era uma grande dor de cabeça, e agora tenho que ir para as montanhas dos três deuses. E eu tenho que ir para lá com esses companheiros e o Bureau Central no meu encalço. A frase, montanhas sobre montanhas sem fim até onde a vista alcança, imediatamente veio à mente de Yon-Woo. Ele instintivamente cobriu o rosto com as mãos. O Lorde Vampírico também franziu a testa como se tivesse lido os pensamentos de Yon-Woo. Para onde temos que ir? As três montanhas de Deus. Louco, simplesmente louco. O Lorde Vampírico olhou feio para Laplace, mas Laplace apenas encolheu os ombros de uma maneira fofa. No entanto, a imagem de um homem careca de meia-idade usando orelhas de coelho se sobrepôs à do coelho na mente de Yon-Woo, deixando-o quase com ânsia de vômito. Claro, se você não estiver disposto, você pode recusar. Bam! Naquele momento, uma onda de choque reverberou através do mundo ilusório de Laplace e uma enorme pressão desceu. Uma entidade maior que Nessie estava descendo ao mundo ilusório de Laplace. O sorriso de Laplace se alargou. Parece que Sua Majestade, o Rei Demônio, está realmente irritado desta vez. Ele trouxe um porquinho também. Como se Tarnek não bastasse, eles trouxeram Lupe também. Os rostos do Lorde Vampírico e de Yon-Woo endurecerão ao mesmo tempo. Dois dos principais guardiões apareciam de repente, junto com seus reforços. O grupo de Yon-Woo não seria capaz de deter sozinho as forças que chegavam. O que você vai fazer? Yon-Woo perguntou a Laplace. Laplace encolheu os ombros como se não tivesse nada a ver com ele. Yon-Woo cerrou os dentes. Mesmo que as montanhas dos três deuses fossem perigosas, ele não tinha escolha a não ser ir até lá e escapar do Bureau Central, e era irritante que ele tivesse que fazer o que Laplace queria, afinal. Seu rosto será arrancado por nossas mãos algum dia? O Lorde Vampírico, que chegou à mesma conclusão que Yon-Woo, resmungou. Como você deseja. Abra o caminho. Então o acordo foi selado, disse Laplace com um sorriso malicioso. Você aceitou a missão repentina? Conto do fígado de Hare. Por favor, afaste-se por um momento. Ao ouvir as palavras de Laplace, Yon-Woo e o Lorde Vampírico rapidamente recuaram. Laplace vasculhou seu corpo e tirou uma chave de ouro que era tão grande quanto as duas patas juntas. Ele então empurrou a chave no ar. Um vazio se abriu e engoliu a ponta da chave de ouro, acompanhado pelo som de uma porta se abrindo. Clique. Uau! Havia um mar azul dentro do vazio, o mar do tempo e do espaço. Era um lugar onde o tempo, o espaço e as dimensões colidiram, também chamado de tempestade do tempo e do espaço, e a localização das montanhas dos três deuses. O túnel do coelho, em direção ao mar do tempo e do espaço, foi aberto. Passe pelo túnel do coelho, dentro do prazo. Se alguém não conseguir passar dentro do prazo, ficará preso no vazio ou varrido por um tsunami ou tempestade. Cuidado, você não tem permissão para entrar no mar do tempo e do espaço. A entrada não autorizada pode estar sujeita às sanções do Bureau Central. Cuidado, retire-se do túnel do coelho. Correr. O mar do tempo e do espaço possuía todas as características do céu e do inferno. Como as leis estavam misturadas, parecia que uma tempestade estava sempre se formando. Um vento forte varreu as paredes do túnel do coelho, e Yon-Woo pôde entender por que os guardiões preferiram chamar este lugar de tempestade do tempo e do lugar em vez de mar do tempo e do espaço. Bam, bam, bam. Naquele momento, eles ouviram o som do mundo ilusório de Laplace se despedaçando. Yon-Woo e o Lorde Vampírico se lançaram no túnel do coelho sem olhar para trás.